Olá, boa noite. Livre concorrência, direito de escolha, opção pelo serviço que melhor lhe atender. Essas premissas para o consumidor nem sempre estão tão livres assim. Atreladas a regras que estão associadas ao pagamento de impostos e, por conseguinte, a dividendos políticos, muitas vezes o que era para ser bom se torna um imbróglio sem fim e com consequências ruins para todos, principalmente, claro, para os usuários. O debate aqui é sobre taxistas e Uber, mas pode ter aplicação para muitas outras situações ao consumidor. Na edição desta terça-feira do Jornal da Guará, você vai ver esse assunto e vai ver também. Aumenta o número de prefeituras e câmaras municipais que entregaram dentro do prazo suas contas para aprovação. Casarões históricos em debate. O que fazer para manter a preservação do casario colonial? Chuvas dentro da média no mês de abril preocupam moradores de áreas de risco. Veja ainda a aprovação da lei do feminicídio na Assembleia Legislativa e a repercussão na Universidade Federal do Maranhão dos casos de estupro na instituição. Agora, no Jornal da Guará. A gente começa a edição desta terça do JG falando de transporte público de locomoção. Esse símbolo aqui, claro, vocês já conhecem, não é? Todo mundo que tem acesso aos aplicativos já deve ter baixado o Uber, o polêmico app que já tomou conta de boa parte das cidades pelo país afora, mas que não é regulamentado, graças, em parte, à pressão dos taxistas que também defendem seu ponto de vista. Afinal de contas, acabam sendo massacrados com duras e grandes taxas que são pagas aos municípios onde eles precisam rodar. Essa situação não se restringe, claro, a São Luís. O debate em muitas capitais é acirrado. E aí, para tentar fazer uma lei geral para todo mundo se enquadrar, o Congresso Nacional, sempre eles, lá em Brasília, pensaram numa forma de brecar o advento desses aplicativos. Mas será que a ideia colou? O repórter Eduardo Gomes tem as informações e as novidades para a gente sobre esse assunto, sobre o uso do app. Oi, Eduardo, boa noite para você. Já fez uso, então, do aplicativo? Olha, Pascoal, ainda não tive a oportunidade, viu? Boa noite a você e a todos. O assunto entrou em pauta como urgência, mas porque também uma espécie de acordo no plenário para discutir essa regulamentação dos serviços de taxistas e dos aplicativos de mobilidade. Muitas cidades têm legislação específica. Aqui em São Luís tem o projeto do vereador Paulo Vitor, que ainda não foi apreciado. E a gente lembra também a chiadeira dos taxistas contra a ideia de liberar Uber, que não pagam as tantas taxas que a categoria paga. Olha, Pascoal, eu acompanhei um trecho da transmissão e vi que o plenário está bem dividido. Parte é a favor da manutenção do aplicativo, já outra parte é contrária para garantir a profissão dos taxistas. Pelo andamento da proposta, o que deve ser definido é que as câmaras municipais é que vão ser responsáveis por aprovar ou não a regulamentação dos aplicativos. Pascoal? Obrigado, Eduardo. Boa noite para você. Até amanhã. Assunto para manga, essa questão dos aplicativos, claro. Houve a apresentação de um substitutivo que, entre outros pontos, determina para o motorista do Uber, caso passe, que ele tenha a carteira B, isso é óbvio, ou então uma carteira com número superior, e que ele deva exercer uma atividade remuneradamente, uma atividade paga, o que já existe. O certificado do registro do veículo também deve ser emitido no nome do município ou então da região metropolitana. Isso tudo caso passe o substitutivo da forma como está sendo pensado. Até porque os deputados federais querem transferir a responsabilidade toda para a aprovação ou não em cada uma das cidades para os municípios. Ou seja, o Uber em funcionamento aqui em São Luís não ficaria a cargo lá do pessoal em Brasília, e sim dos vereadores aqui na capital maranhense. Bom, vamos falar de uma outra polêmica, a conservação dos prédios históricos de nossa cidade. A gente não pode dizer exatamente que a capital maranhense tenha um casario dos mais conservados, não é mesmo? Pois bem, existem muitas alternativas que estudiosos apresentam para revitalizar a área, seja ocupando com prédios públicos ou como moradia. O que não dá, claro, é para que os imóveis fiquem desse jeito. Olha aí. Quase caindo aos pedaços, muitos deles,
com azulejos sendo retirados e em risco iminente de desabamento. Por conta disso, será realizado amanhã o Fórum Permanente do Patrimônio Cultural, que está sendo organizado pelo IFAM aqui no Maranhão. A ideia é estudar com especialistas no setor e com a comunidade em geral a valorização dos prédios e alternativas para essa preservação. Muito interessante, esse encontro é aberto ao público a partir das 4 da tarde e vai acontecer no Convento das Mercês, no bairro do Desterro, e você, claro, pode levar a sua contribuição. Vamos ter agora um giro de notícias com um destaque para os municípios do interior do Maranhão. Em Cedral, o Ministério Público pediu a condenação do ex-prefeito por improbidade administrativa. Fernando Gabriel Amorim contratou um serviço de advocacia sem licitação. O MP pediu a indisponibilidade dos bens do ex-gestor e a devolução de R$40 mil aos cofres públicos. Em Imperatriz, representantes da Prefeitura da cidade e também dos municípios de Davinópolis, governador Edson Lobão e senador Larroque se reuniram com o Ministério Público, que mediou uma reunião para criar um consórcio de coleta seletiva de resíduos sólidos. A medida é para atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos com lei de 2010, que até agora as cidades não cumpriram. Uma agência dos Correios foi assaltada no município de Pedreiras. A polícia está em busca dos assaltantes que até agora não foram presos. O valor levado também não foi divulgado. Veja agora as notícias em destaque aqui na região metropolitana. Depois da denúncia da TV Guará, a Prefeitura de São Luís iniciou a recuperação da Rua do Mocambo. Homens ainda estão trabalhando no lugar para completar o serviço como parte da calçada. O recurso para a obra veio do governo estadual através do programa Mais Asfalto. As chuvas de abril já respondem por mais de 30% de toda a previsão para este mês, segundo o Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. As chuvas estão dentro da média prevista, mas o ludovicense já estava desacostumado. Segundo a Defesa Civil Municipal, alguns imóveis na periferia de São Luís estão comprometidos e têm risco de desabamento. O Ministério Público deve escolher amanhã, através do seu colegiado, o novo corregedor-geral do MP aqui no estado. O cargo atual é ocupado por Suvami Vivekananda Meirelles e existem 2 nomes que concorrem à vaga: Eduardo Jorge Nicolau e Carlos Jorge Silva Avelar. O vencedor vai ocupar o cargo para o biênio 2017-2019. Vamos agora aos números do mercado financeiro desta terça. A Bolsa de Valores fechou em alta de 0,85%, com movimentação de 65.768 pontos. O dólar caiu 0,55% e terminou o dia em R$ 3,09. Euro, queda de 0,57% e foi comercializado a R$ 3,30. Já a caderneta de poupança rende amanhã 0,60%. Preocupados com as medidas duras que estão sendo adotadas contra quem não atende às recomendações na entrega de contas, as prefeituras e câmaras entregaram dentro do prazo as suas prestações. Um total de 185 prefeituras e 187 câmaras municipais fizeram o dever de casa. O número surpreende, já que na semana passada, pouquíssimas prefeituras prestaram contas. O que se cobrou esse ano foi a composição em plataformas eletrônicas de planilhas e documentos que comprovam que ele, durante o exercício anterior, usou todos os sistemas eletrônicos que está obrigado pelo Tribunal de Contas. O prefeito inadimplente comete crime de responsabilidade. A condenação acarreta a perda do cargo e a inabilitação pelo prazo de 5 anos. Nos casos dos presidentes de câmaras, eles respondem por improbidade administrativa, tendo que ressarcir o dano. Pagamento de multa civil até 100 vezes o valor da remuneração e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios, direta ou indiretamente. As prestações de contas são referentes a 2016, um ano de eleição, e isso justifica a inadimplência das prefeituras. Para se ter uma ideia, só 40% dos prefeitos se reelegeram ou fizeram sucessores. Por essa razão, muitos não quitaram as contabilidades junto ao TCE. Mas ao omitirem os documentos, eles não prejudicam apenas a gestão seguinte, mas principalmente o próprio município. Vamos convocar todos esses gestores que não prestaram conta para que possamos, a FAMEM,
junto a esses gestores, encontrar uma solução o mais rápido possível que eles possam apresentar suas prestações de conta. A seguir tem mais política no Jornal da Guará. Vamos ver como foi a sessão no Legislativo. Tem a aprovação da lei do feminicídio e tem também a participação de Marcos Saldanha aqui no JG. É já depois do intervalo.